Olá, olá, olá. Bem-vindos ao podcast Trocando a Lente, um podcast onde os temas são estratégias, negócios e design, e onde a gente busca difundir o papel estratégico do modelo de pensamento sistêmico do design e a importância que isso tem no mundo das organizações e dos negócios. Meu nome é Gianfranco Occhioli, sou sócio e head de estratégia da Pand, uma das principais consultorias de branding da América Latina. Como de costume, eu gostaria de começar agradecendo a vocês que estão assistindo e pedir que vocês deem um like. Eu anotei aqui porque eu sempre quis falar isso. Dê um like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para não perder nada desse conteúdo, né? Se você gosta desse conteúdo, por favor, indique, compartilhe o link desse podcast com seus amigos. Gostaria também de agradecer o time da Empathy por nos receber nesse lugar, como diz o meu amigo Emílio Surita, maravilhoso. Lugar lindo, onde a gente grava o nosso podcast. E, é claro, dar as boas-vindas à minha amiga Lisete, né? A promessa é de que esse papo de hoje seja inédito, inacreditável e imperdível. E a gente vai revelar ao longo da nossa conversa o porquê de cada uma dessas coisas. Então, Lisete, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer te ter aqui para ouvir a história desse grupo que eu comecei admirando como cliente, depois como fornecedor, depois como amigo. É um prazer te receber aqui hoje. Jean, uma alegria estar aqui hoje com você, contando essa história que a gente construiu juntos, né? E que a gente se divertiu no longo do processo, né, Jean? Agora, com esse tanto de I que você falou aí, a responsabilidade ficou grande, né? Inédito, inacreditável e imperdível. Olha... Por que será que é imperdível? Bom, você que está aí deve estar curioso por que a gente apareceu na sua tela, né? Por que a gente está aqui, Lisete? Porque você me irritou profundamente falando que a nossa marca de grupo precisava ajustar. Por isso que a gente está aqui. E para contar também um pouquinho como é que a gente veio parar aqui. Nós vamos contar qual é a surpresa ou não? A gente deixa para depois, né? Mas essa é boa demais. Aguarde. Será? Será? Que é imperdível? Será? Bora lá. Então, para começar, eu queria dar início a esse papo pedindo para você contar um pouco, não sei se todas as pessoas que estão nos assistindo conhecem o Grupo Tauá, imagino que sim, mas talvez não tenham tido a oportunidade de ir em todos os hotéis do grupo. Então eu queria que você começasse contando, voltar lá atrás, né? Hoje você é CEO do Grupo Tauá, aliás, que cargo, hein? CEO do Grupo Tauá, né? Eu queria que você começasse contando um pouco da tua história, né? E principalmente a história do grupo. Como é que começou o Grupo Tauá? As coisas meio que se confundem, sabe, já a história do Grupo Tauá com a minha história, porque eu nasci no sítio que virou o hotel. Então, desde pequena, aquele negócio foi construído com aquela coisa de paz, né? Estamos fazendo esse negócio para vocês, filhos, para vocês tocarem já durante com a responsabilidade, né? A gente já nasceu com a responsabilidade. Então, quando eu tinha 8 anos, esse sítio aqui, esse sítio, que era o sítio Jodali, lá em casa a gente sempre foi... Jodali, eu vi a foto, eu falei, o que é o Jodali? Eu só sabia de onde vinha, né? Que a gente sempre foi João, lá em Daniel casa, e impressionante, a gente sempre foi muito criativo, né? Então meu pai chama João, meu irmão chama João. Eu chamo Lisete, minha mãe chama Lisete. Então assim, a gente tem um processo de criativo você vê que é muito pulsante. E aí o Daniel do meio, né, não tinha ninguém, virou Daniel. Então, e aí o sítio, Jodali, João, Daniel e Lisete, dá até pra ver ali, acho que sobre aquelas pedras, nós estamos ali, o João tá no J, o Daniel tá entre o você DA tá lá em cima. e eu tô ali no L. Né? Então ali era o sítio, que funcionou de 1984 a 1986. Foram 2 anos de farras, fins de semana de sítio, curtição, né, bagunça. Até que... Aquela é a primeira casa? É onde vocês ficavam, aquela ali de cima? Não, aquilo ali era uma casinha de apoio que tinha lavanderia, cozinha, não era a casa, ficava ali, ó, aquela chaminé em cima. Porque quando eu fui em Caeté no projeto que a gente fez, eu visitei a casa, que era a casa da fazenda. Sim, tá lá até hoje, e aquela casinha em cima do Jodali ali. Ela tá em cima do Jodali, ela tá em cima desse morro aqui, onde a gente pegava papelão e descia, rola menino. Pegava os papelões e saía descendo, arranhando ali no morro. Então, a gente ia todo fim de semana para lá. Todo fim de semana no sítio. Até que um dia, meus pais se enfararam do sítio. Falaram, esse negócio só dá prejuízo, só dá despesa. Aliás, só dava despesa, nem era prejuízo, era despesa. Vamos fazer uns quartinhos aqui para ganhar um dinheiro. Foi assim que tudo começou, né? E aí tinha uma piscina Mas quem gelada. que teve a ideia? O seu João ou Dona Lisete? Meu pai é um cara extremamente visionário. Ele é um empreendedor nato.
né? Ele vê coisas que as pessoas não veem. Aquele que nasce 1 em 1 milhão que consegue enxergar onde os outros não estão vendo nada. E minha mãe é administradora, minha mãe é centrada. Então essa mistura dos dois que funcionou, né? Porque um visionário solto sozinho também correndo é igual um maluco, né? Então era ele convencendo ela que ia dar certo, ela acreditando, mas organizando, né? Então essa dupla foi perfeita. E ali era a piscina que o sítio tinha, e era a piscina quando o hotel abriu. Só tinha essa piscina era de água gelada. Gente, hoje é inadmissível você ter uma piscina de água fria, né? Mas essa piscina, eu não sei, eu acho que ela beirava que as banheiras de gelo. Hoje ela seria um lugar ideal para fazer. Aí é onde a banho piscina de gelo. Caeté hoje, essa área? Ali é onde tem o brinquedão hoje. Brinquedão. Tem um Aqualegre, exatamente aonde está essa piscina hoje. E você estava lá quando essas ideias surgiram. Sim. Do que você se lembra das conversas, das primeiras conversas, quando é que eles começaram a fazer os primeiros quadros? Qual é a primeira lembrança que você tem? Olha, é do engraçado. surgimento? Eu tenho uma lembrança muito clara do nome, da escolha do nome Tauá. E de onde veio? Tauá significa argila amarela. Mas meus pais queriam um nome brasileiro, curto e fácil, né, para as pessoas gravarem que fosse forte. E essa terra, de onde até dá para ver que é a terra bem branca, era conhecida como um barro branco. E aí, nas sugestões de nomes, a gente enveredou por nomes indígenas, eu não esqueço eles dizendo, olha, esse nome Tauá significa argila amarela. E aí minha mãe comentou, uai, mas a região lá é de barro branco. E aí, então vamos chamar Hotel Fazenda Tauá? Né, que tem uma ligação, tem alguma coisa a ver. E aí todo mundo, quando nos perguntar, a gente vai poder dizer, tem uma ligação com a terra do local. E nada mais importante do que a terra, né? De onde a gente vê, tem essa ligação muito forte. E aí ficou Tauá, por votação. Meu pai perdeu, ele queria Emboabas. Se não me engano, ele perdeu a votação por 3-2. Ainda bem que ele perdeu, né? E aí ficou Tauá, e ele se apaixonou por esse nome, todos nós nos apaixonamos. E a gente tem um orgulho muito, muito grande desse nome, né? Pela brasilidade dele, assim. Mas voltando lá atrás, qual a tua primeira memória, qual que é? Olha, eu tô vendo as fotos, vai me vendo umas memórias, assim, do lado daquele campo. Aqui é quadra você, tá ali João, até hoje. Aqui é você, o João e o Daniel. Eu, Daniel, é engraçado, o meu cabelo me confunde. Quem é o Daniel, quem é o João, quem sou eu, né? Não, eu vejo claramente quem é quem é. Ai, somos nós três ali juntos, a gente sempre foi super unido, briga e brincadeira, né? Acho que todos os irmãos têm muito isso, a gente... Aquela briga, quando brigava, meus pais falavam, vocês só vão ter vocês três na vida. A única coisa que a gente leva na vida são os irmãos. Então a gente... E é verdade isso. E é verdade, eu não esqueço disso quando o dia que eu joguei todas as roupas do Daniel pela janela. Né? A gente morava numa casa e eu joguei todas pela janela. Mas qual foi o motivo? Brigamos. O motivo a gente nunca lembra, a gente lembra do fato em si, né? Mas assim, e a gente sempre foi muito unido e a gente brincou muito nessa piscina, pulava daquela cascata, tinha um pé de maçã no hotel. No hotel não, no sítio, né? Que depois virou hotel e tinha um pé de maçã. Esse pé de maçã deu 2 maçãs, historicamente, nunca mais deu. E todos nós temos fotos com as maçãs em todas as etapas da maçã. Então, muitas histórias ali que a gente viveu. E aí, a dona Lisete e o seu João resolveram montar um hotel. Resolveram montar um hotel fazenda, porque os amigos iam todo fim de semana. E para eles a equação era lógica. Os amigos vão, eles se dormem aqui amontoados. Em vez de gerar despesa, gera receita. Eles vão voltar pagando para dormir bem, num quarto bem feito, né? Mas aí nunca mais voltaram. Tivemos que arrumar outra renda. E a ideia de evento já foi logo no início de fazer evento? Não, a ideia de evento veio quando a gente passou 2 anos tendo só prejuízo. Porque não existe hotel que vive de fim de semana. Então você tem a mesma Mas o hotel já estava lá. montado, então? Já estava montado, tinha 22 apartamentos, aquela piscina, aquela quadra, exatamente só isso, um playground de ferro como esse, né? Já estava montado e de sexta a domingo tinha um movimento legal. As pessoas iam pro hotel para passar o fim de semana com a família, mas durante a semana o hotel ficava às moscas. Não ficava nada, não ficava ninguém. E aí como que a gente vai trazer movimento pro hotel durante a semana? Foi aí que surgiu a ideia nas reuniões empresariais, né? E a gente, com todo o conhecimento vasto que a gente tinha de hotelaria, fez um salão exatamente aqui ao lado dessa piscina. Ou seja, com todo o conhecimento de hotelaria. Com todo o conhecimento que não funcionou. Mas durante anos chamou salão piscina. Era um piscina. Salão ao lado da piscina. Eu acho que eu vi uma foto dessa. Existe essa foto. Salão piscina, exatamente. E a gente também super criativo, o salão. Era ao lado da piscina, chamava salão piscina. Né? Mas quando veio essa tacada, foi aí que o negócio começou a virar. 2 anos após. Quando começou os eventos. Foi quando começou os eventos. E isso é o que deu a modelagem do Tauá de hoje, né? Porque o Tauá
Conta aí para quem ainda não conhece profundamente como é que é o modelo de negócio O Tauá. modelo de negócio do Tauá, hoje nós somos 5 hotéis, estamos indo para o sexto, né? Abrindo o sexto no ano que vem, 2026. E a nossa modelagem ela é muito clara em 2 pilares. Ter tudo para a família em lazer, tudo. Tudo que ela quiser fazer tem tudo em um só lugar, desde boliche, piscina, cinema, vários Pra que ela não restaurantes, sair dali. monitores, recreação o tempo inteiro. E também tem uma estrutura impecável para os eventos. Né? Então, o que o evento quer? Ele quer estar com a equipe da empresa toda junta, tendo uma boa alimentação, surpreendendo os seus funcionários o tempo todo para eles saírem dali motivados, engajados, a produzirem E mais. morrendo de vontade de estar ali do lado. Esse é o sucesso. Do lado Ele do olha e fala, resort, eu quero aproveitar essa piscina. Não, eu vou ter que voltar com a minha família porque eu não vou ter tempo aqui durante a reunião. Então, esses 2 pilares funcionam quase que um seguro do outro. Porque se evento fica muito ruim, tipo como veio a pandemia, ninguém se reunia, né? Não juntava 2 pessoas numa sala, quiçá 30, 100 mil pessoas numa sala. E aí o lazer começou a crescer muito das famílias quererem estar juntas. Então, o lazer segurou essa época. E na época que houve o boom de cruzeiros do Brasil, com o dólar a R$1, né? Aí foi o evento que segurou. Então É uma um coisa. hedge. É um hedge. É um hedge, exatamente. E também tem uma questão de estar próximo de uma capital, né? Sim, sim. O nosso modelo de negócio, a gente viu que começou a funcionar com o Caeté. Onde é Caeté? Caeté fica a 45 quilômetros de Belo Horizonte, né? Que é de onde somos, moramos distante até o suficiente hoje. para ser uma viagem, mas é próximo o suficiente para eu Exatamente. não estar tão longe. Exatamente. Você não pode estar perto para querer voltar para dormir em casa, né? E não pode estar longe demais para dar preguiça de ir. E essa receita super deu certo em Minas Gerais. Foi aí que a gente foi replicando nas outras praças que a gente foi E ir. surgiu em Caeté, foi o primeiro. O segundo foi Atibaia. O segundo foi Atibaia, que inauguramos em 2008. Começamos a obra em 2005 e inauguramos em 2008. Né? Com o mesmo sentido. Tinha que ser perto da capital, ou seja, próximo a São Paulo, no máximo 1 hora de São Paulo. Um terreno plano e na beira de uma rodovia para ficar fácil. E aí veio Atibaia em seguida e começou com 72 quartos, do mesmo jeito, uma piscina. E uma coisa que me chamou a atenção, na primeira vez que eu fui no hotel, é que os eventos que tem lá são eventos gigantescos. Né? Quem não conhece, a estrutura de eventos e tal é enorme. E eu fui, o hotel estava cheio e o evento lotado. E os restaurantes você não encontra. Então o pessoal de evento está num restaurante, o pessoal que está no hotel está em outro restaurante, esses grupos não se encontram. Né? Acho que isso tudo foi construído com muito aprendizado, muito erro, né? Acho que quanto mais a gente errava, mais a gente aprendia. Quanto mais a gente erra, mais a gente cresce. Então, o Tauá Caeté começou muito pequeno e tinha um restaurante só. E ninguém que está numa reunião, gente, ele quer ir para a piscina, mas quem está na piscina não quer. Você está lá de biquíni tomando sol e passa o pessoal, né, os executivos trabalhando. Então, a família também não gosta. E a gente começou a entender como é que tinha que ser construída, a localização das coisas. Onde uma sala deveria ser construída, tem que ter mais de um restaurante para que a família esteja à vontade, mas para que o evento também tenha o seu espaço. E aí foi essa descoberta. Então eu brinco que no 10º hotel que a gente construir aí vai estar perfeito, né? Porque a gente vai aprendendo cada coisa. É interessante isso que você está falando, porque uma outra característica que me chama a atenção é que eu nunca fui para lá, numa outra vez, que não tivesse coisas, que não tivesse mudanças da vez anterior, né? Parece que aquilo está sempre crescendo, nem eu já. sempre transformando. Você nunca foi, nem eu. Então, impressionante. mas aí eu queria explorar uma coisa que são quase 40 anos. Quantos anos tem? 38. 38 anos, 38 quase 40 anos. Ano que vem, na verdade, 39, a gente faz esse ano 39 e fazemos 40 no final do ano que vem. São hotéis gigantescos. Sim. Né? Em crescimento constante. Então, assim, aquilo não para de crescer. Eu me lembro quando a gente fez o projeto de branding, Atibaia já era uma evolução do modelo, né? Tava começando a construir a Alexandria, né? Depois eu voltei para Caeté estava completamente diferente do que tinha sido na primeira vez. Então, como é que é essa dinâmica? Onde vocês se inspiram para fazer as mudanças, né? Como é que surgem as mudanças? É um negócio muito vivo, né? Primeiro porque a gente acredita muito na recorrência. O nosso negócio é que a pessoa vá, seja muito feliz lá com a sua família e queira voltar. E quando a gente começa a voltar muito no mesmo lugar, a nossa expectativa vai aumentando. Então, para encantar quem voltava, igual, né? Não podia ser igual. A gente tinha que manter uma coisa igual, que era a cultura, que é o atendimento, que é a forma de tratar. Né? Isso não podia mexer. E isso é um grande desafio. Como é que você mantém a cultura, o carinho, o chamar pelo nome numa coisa que vai crescendo? Né? Então, esse é o desafio constante. Mas como é que a gente traz essa modernidade? O mundo mudou tanto, se fala em 38 anos. Poxa, quantas coisas mudaram, né? Eu brinquei da piscina aqui, mas era normal há 30 anos atrás o hotel ter uma piscina fria.
No dia que aqueceu a piscina, era como assim, nossa, descobrimos o Brasil. Né? As pessoas agora fazem uma piscina fria, ninguém entra numa piscina fria, nunca mais. Né? Então, hotelaria é um ser vivo. Então, você tem que estar o tempo inteiro investindo, trazendo novidade, trazendo mudança, até para ele ficar novo o tempo inteiro. Senão, o hotel é igual casa, vai ficando velho. A gente vai estar aqui hoje falando sobre 3 assuntos importantes. Né? Vai ser um podcast inédito, porque o pessoal vai ver imagens e fotos que nunca viram sobre a história do Grupo Tauá. Inacreditável, que vocês vão fazer parte de um momento importante do grupo e a gente precisa da opinião de vocês. E imperdível, porque eu tô tentando convencer essa moça de fazer uma coisa que ela nunca fez na vida. Ainda não consegui, mas vou conseguir. Vamos ver! Mas vamos voltar lá em Caeté. Tá? Tava perguntando como é que foi esse processo de crescimento. Como é que foi a decisão de vamos para Atibaia? Todo mineiro sonha em ir para o Rio de Janeiro e ir para a praia, né? A gente ia para Guarapari, foi melhorando um pouco de vida, começou a ir para Cabo Frio. Então, todo mineiro sonhava, então, para onde nós vamos fazer um outro hotel? Vamos fazer perto do Rio de Janeiro, capital, na beira da praia, no Rio, maravilhoso. A primeira expansão... A primeira expansão seria lá. E olha que nós procuramos terreno ali. E não foi por falta de procura, não achava. Ou era área de proteção ambiental, ou eram preços que não faziam sentido. E aí, meus pais foram para Las Vegas, numa viagem deles, nesse turbilhão de que faremos agora. E quando eles voltaram, eles falaram, vamos construir hotel em São Paulo. A gente, como bom mineiro, né, desconfiado e assim, bairrista, falou, não, mas São Paulo é muito difícil pra gente. E meu pai falou um negócio que eu nunca vou esquecer. A gente vende banana onde se tem muita banana para vender, é na feira. Lá em Las Vegas é um hotel do lado do outro. E aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né, tem um monte de hotel. Vamos construir um lugar que tem muito hotel já. Nós vamos para um lugar que tem muito. Se tem muito é porque as pessoas vão para lá. Nós somos bons, nós vamos fazer onde... Então era pesquisa de feeling. Não tinha pesquisa, feeling total, né? E assim foi. Qual feeling bom, hein? Feeling é isso a pessoa... É o feeling do empreendedor, né? E aí, assim foi. Começamos a procurar terrenos. Tinha que ser aí no máximo 1 hora de São Paulo, fizemos um raio. Onde que tinha muito hotel? Atibaia sempre teve muito hotel. Hoje tem até menos do que tinha naquela época, né? Então tinha muito hotel. Falou, Atibaia tem muito hotel, o povo vai pra lá. Tem estrada boa que chega lá. E aí começamos a procurar terrenos na região de Atibaia. E engraçado que quando a gente achou esse terreno, eu não esqueço do meu pai andando no terreno, com a gente em volta, era uma plantação de morango, ele andava e o joelho ia até no meio da terra, né? E ele falava, aqui vai ser a recepção, ali vai ser o restaurante, logo ali vai ser a sala de eventos. Ele enxergava. Ele enxergava tudo. Ele enxergava tudo que a gente não via, ele já estava vendo ali naquela época, né? E assim foi que a gente chegou em São Paulo. E quando a gente decide uma coisa lá vai fazendo. Nós somos muito rápidos. Então, vamos para São Paulo, vamos, achamos terreno. Isso eu posso garantir para vocês. Lá é tudo muito rápido. Então, comprou o terreno em 2005 e 2008. Em dezembro de 2008, nós inauguramos o hotel. Né? Então, passamos o Réveillon lotado já na primeira inauguração com 72 quartos. E o que vocês já planejaram de mudar do primeiro para o segundo? Como é que foi o pensar o segundo hotel? O que deveria já mudar? O que já era uma evolução de pensamento? Olha, aí ter mais restaurantes, né? Ter piscinas enormes para receber, a forma de construção do hotel, né? Construções não muito altas, gostosas, mas que fosse muito arborizado entre os ambientes. Então, tudo isso que a gente via, às vezes, alguma reclamação, em Minas é lindo, tem uma coisa que nenhum outro lugar tem, que são as montanhas, mas para a construção e para a locomoção, a gente tinha um sonho de ir para um lugar que tivesse um hotel plano. Entendi. Né? Então, todo esse aprendizado, essas dificuldades que a gente tinha em Minas, que depois também se tornaram fortalezas, a gente quis aplicar em Atibaia de forma distinta. Mas o nosso grande sonho era ter uma área de salões grande, né? E conseguir chegar em 350 quartos. Esse era quantos tem hoje? Hoje nós estamos com 788 quartos em Atibaia, indo agora para 1.100. Então, era um sonho que a gente tinha lá, de fazer esse hotel... conseguir chegar em 350 apartamentos. Para a gente falar em 400 quartos, era assim, nossa, né? A gente nunca vai conseguir chegar aqui, é muito difícil. Para a gente, 350 já é um sonho. Então, o nosso objetivo era ter um hotel que atendesse famílias e eventos de forma que pudessem conviver entre si com sucesso, aplicando a mesma fórmula do atendimento que a gente via em Minas Gerais. E como é que foi? Você falou da importância da cultura, né? A gente também acha isso fundamental. Como é que foi essa ideia? Né? Porque eu entendo que a cultura, a gente vai até mostrar um vídeo do seu João falando aqui, né? Quem estão ouvindo falar do seu João, mas vocês precisam conhecer ele pessoalmente, né? Vou contar um fato
interessante de quando eu conheci o seu João, a gente foi no projeto de branding, Sim. fizemos toda a imersão, etc. Mas eu ainda não tinha conversado com ele. A gente foi no dia da apresentação, o seu João sentado no canto da mesa, Lisete e o Daniel sentados na minha frente, a gente apresentando, e aí de repente a gente mostrou que a gente ia mudar a marca. O seu João bateu na mesa assim, ninguém vai mudar a marca! Eu lembro que eu arregalei os olhos, olhei pro pessoal da agência, todo mundo de olho arregalado. Lisete, calma, pai, deixa a gente explicar por quê. Então, assim, realmente é um visionário que tem muita paixão por aquilo que ele faz. Essa questão da cultura, como é que foi qual foi a semente da cultura de Tauá? E aí conta também um pouco dos treinamentos, né? A cultura do Tauá é a origem, acho que, da vida deles, dos meus pais, do que eles viam que dava certo. Porque meu pai não foi estudado, ele aprendeu a ler e escrever tarde, quis ensinar, e nisso ele abriu um supletivo. Mas o que ele entendeu ali foi que ajudar as pessoas, ser colaborativo de forma genuína, era muito poderoso. E que as pessoas eram carentes. Isso ele descobriu naquele momento. E ele entendeu o seguinte: se a gente fizer um hotel, nós temos que agradar todo mundo que vier aqui. Porque as pessoas não são agradadas. Elas vivem em conflito o tempo inteiro. Né? E ele sempre repetia aquela frase de Gandhi, né? Que as pessoas não sabiam conviver como irmãos. Aprenderam a voar como os pássaros, aprenderam a nadar, né? Como os peixes, mas não sabiam conviver como irmãos. E isso o tocava profundamente. Ele falava, todo mundo que vier aqui, nós vamos chamar pelo nome, nós vamos tratar como único e nós vamos tratar como da família. De forma muito simples. E isso é que fez o hotel crescer. Então, isso nasceu dentro dele e dentro do ciclo familiar. Exatamente. Como transferir isso para uma cultura de uma empresa? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo minuto, até que entre no sangue, a coisa aconteça de forma natural. que a gente... Natural. É como vocês É aprenderam, a cultura. né? É natural. Ele era assim, ele ensinou dentro de casa, fazendo todo dia. A gente não sabe ser diferente. A gente não sabe fazer diferente. A gente faz aquilo que a gente aprendeu todos os dias, toda hora, de forma natural. E o que a gente entendeu no hotel, hoje, com mais de 2.000 emocionadores, né? Primeiro, para entrar lá, para começar a trabalhar conosco, tem que entender fortemente o que é essa cultura. Porque tem que acreditar nela. Se você não acredita, você não vai passar ela de forma genuína. Então, são 2 dias intensos de dizer para as pessoas Esse é o famoso treinamento esse é o treinamento da felicidade que a gente chama. Treinamento da felicidade. É o treinamento da felicidade. Que a gente ensina ali que, primeiro, você precisa ser feliz aqui. Que para fazer alguém feliz, você precisa ser feliz. E quando a gente faz alguém feliz, a gente também fica feliz. Né? Então, são 2 dias ouvindo basicamente isso. Quem ri mais, vive mais. Quando a gente faz alguém feliz, a gente também fica feliz. E se você quer ser feliz aqui, né, você tem que gostar de gente. E é uma mensagem fácil de passar, né? Porque não tem como dizer, não, isso aí não, eu quero ser triste. Eu gosto de ser triste, né? Não vou me adaptar nesse lugar. Acho que todo mundo, né? O Alexandre teve o prazer de, quando a gente estava fazendo o projeto, o Alexandre foi ver o treinamento. Exato. Né? Tem que viver na Voltou pele encantado, a coisa, né? Mas você sabe que parece o óbvio, mas tem gente que se incomoda com tanto sorriso, com tanta... Poxa, aí tem gente que eu tenho problemas, todo mundo tem problema. Nós todos temos problemas e as pessoas têm problemas demais. Mas a gente pode deixar a vida um pouco mais leve através do sorriso, através de criar momentos de felicidade, por que não? Mas tem gente que não se adapta. Mas aí o nosso sonho lá é que no 3º dia a pessoa já entenda. Isso não é pra mim. Não é pra mim. E tem gente que realmente no 3º dia some e é abduzido. É abduzido. Né? E aí, assim, hoje são quantos colaboradores tem? 2.500? 2.500. 2.500. Hoje nós somos em torno de Como 2.500. é manter uma cultura com 2.500 colaboradores? Né? Você está falando todo dia, tá bom. Mas são 2.500 colaboradores espalhados em estados diferentes. Né? Eu tive recentemente num dos hotéis, lá um cliente nosso foi fazer um evento, eu tive o prazer de te encontrar lá. E quando você saiu da mesa, um dos diretores da empresa virou e falou assim, olha, é a 3ª vez que eu vou num hotel da rede e é a 3ª vez que eu vejo a Lisete no hotel. Como é que é manter essa cultura, estar em todos os lugares, onipresente, assim? Qual que é o ônus? Não, acho que na verdade é uma paixão que a gente passa, porque ninguém faz nada sozinho. Então, essa paixão que meus pais nos passaram é o que a gente passa para o corpo de diretores, que passa para os emocionadores e para média liderança, para gestão. Então, é walk the talk. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Praticar outra. Praticar. Se eu chego e falo, a coisa mais importante que a gente tem é fazer o emocionador feliz, porque o cliente feliz é consequência. Se eu não praticar isso todos os dias, né? Isso não é cultura, não é o que eles vão acreditar. Então, o nosso papel é inspirar essas pessoas e repetirem, acreditarem nisso. Então,
realmente é ser o exemplo 24 horas. E exemplo é presença. É presença, é estar lá. É estar lá, né? E não necessariamente a gente está lá o tempo todo, mas a gente gosta de estar presente, né? E quando estamos todos fazendo o mesmo papel que é defender a cultura. Tem gente que defende a cultura olhando a área de tecnologia, mas está ali presente olhando a cultura. Tem gente que defende a cultura realmente fazendo a gestão de pessoas. Tem gente que defende a cultura sendo CFO, cuidando das finanças. Mas a primeira coisa que a gente encontra, né? E quando tem reuniões estratégicas o pessoal estava cumprimentando menos, eu achei. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa lá? Tem alguma coisa pegando? Você nota a diferença. Nitidamente. Nitidamente. Então, e aí a gente tem que, né, entender a causa raiz. Por que que está acontecendo? É algum motivo específico? E isso já é uma coisa natural de todo mundo. Natural de todo mundo. E a coisa mais importante. Literalmente a coisa mais importante. Ah, Jean, você sabe uma coisa que a gente às vezes comenta no Instagram, montando um pedacinho da história, e aqui você falou do inédito, tem um monte de coisa aqui de vídeos, meus pais estavam mexendo lá em casa, sabe aquela coisa que você vai mexendo? Que a gente nunca mostrou e contando a história de forma diferente, né? Então isso é muito legal, a gente vai ter a oportunidade de mostrar aqui. Então fiquem aí para acompanhar fotos antigas, vídeos antigos. Por que que a gente é doido assim? Fotos nunca antes vistas da Lisete. Privados. E como é que vocês fazem no processo de lideranças lá, né? Porque tem muita gente que está lá há muito tempo. Primeira coisa, a gente foca muito na sucessão interna. O nosso Criar os sonho- sucessores todos criar a internamente. sucessão interna, que é a sucessão interna. Então, assim, nós temos diretores, a Viviane, que é diretora de gente, né, que é de talento, cultura e felicidade, ela começou no hotel com 14 anos. Né? Então, ela foi serviços gerais, foi camareira, foi garçonete e foi crescendo e hoje ela é diretora. Então, esse processo de sucessão interna é muito importante porque a gente mantém a cultura viva. Então, um dos nossos mandamentos é o tal alma empresa de oportunidades. Quem quiser crescer nesse negócio aqui vai crescer. Crescer junto com a gente. Exatamente. Gerente geral é o cargo mais alto, né, do nosso negócio. Tem um gerente geral que foi Tal Alegre. Ele entrou como recreador infantil. E hoje ele é o gerente geral da unidade. Tem gerente geral que entrou carregando mesa, como assistente de eventos. Assistente de eventos é um nome bonito para quem carrega a mesa e a cadeira para montar uma sala, né? E assim vai, as pessoas crescem lá dentro. E isso carrega a cultura. E isso é cultura pura. E você citou o nome aí, não sei se todas as pessoas sabem, dos emocionadores. Ah, sim. Né? Por que chamam emocionadores? O que está por trás dessa escolha? E como é que surgiu esse nome? Esse nome surgiu com o meu irmão João Luiz. Ele é um gênio da criatividade e, de fato, ele é criativo mesmo. Se tem alguém da família que, de fato, é ele. Né? O João Luiz, que é um É gênio o da único que criatividade. discordava dos nomes do sítio. Exatamente. Fala, não, gente, isso não é Pelo amor de criativo. Deus. E ele conversando até com a Viviane, surgiu isso. Mas o nosso papel aqui não é ser garçom, não é ser recepcionista. Nosso papel aqui é encantar as pessoas, é tocar o coração das pessoas, é gerar emoção. E aí, conversando, saiu, então nós somos o quê? Nós somos emocionadores. Nós temos que contar isso para todo mundo. E nós somos emocionadores. Então, em nosso crachá, de todos nós, está escrito emocionador. E as pessoas perguntam, né? Por que está escrito emocionador? Porque o nosso papel aqui é tocar o seu coração. E tem o gesto, né? É o gesto de receber bem, receber as pessoas com a gratidão. Porque a pessoa, para escolher para ir para algum lugar, ela faz uma pesquisa, né, Jean? Isso eu aprendi com você. Ela pesquisa, ela procura, ela tem uma jornada, né? Então, durante essa jornada, essa escolha, você ser o escolhido, poxa, vamos agradecer, né, de ter sido o escolhido. Isso Vamos é muito simbolizar importante. isso, É né? muito forte, né? Legal. E agora eu queria fazer um recorte, falar um pouco da história da Lisete dentro dessa história, né? Então, hoje você é CEO da empresa, você trabalhou 27 anos como diretora comercial, é isso? Não. Você começou na área comercial. Diretora comercial, vou te Conta a falar tua um trajetória, negócio. deve ter muita gente, eu te sigo nas redes sociais, deve ter muita gente que te segue e te tem como modelo, né, de inspiração, mas conta um pouco dessa trajetória, como é que foi essa trajetória até o cargo de CEO? Eu acho que eu tive uma oportunidade de ter uma escola dentro de casa, né? E como foi tudo construído com a gente ali vivendo junto, desde o início de ser jardineira, de arrancar o mato, a bater bandeja, fazer um check-in, atender telefone e aprendendo cada pedacinho, né? E crescendo junto com a empresa. Hoje é claro que é tudo muito diferente, né? Na proporção que está. Mas aconteceu de forma natural. E o que foi mais legal é que somos 3 irmãos e cada um tinha um dom ou uma talento, aptidão diferente, né? Então, acho que meus pais, até nisso, eles tiveram uma sabedoria de direcionar, assim. Eles você criaram vai uma mais pra empresa, cá, não foi filho, né? Eles criaram uma empresa, exatamente. Então, Daniel sempre foi um cara muito de número.
muito de número, assim, desde pequeno. É um cara visionário no número, aquele que sempre economizava, né? Super estratégico. Foi para a área de engenharia, né? Um estrategista. O João Luiz criativo, né? Criativo, mas gostando de gente, né? Gostando de fazer a diferença, gostando de criar coisas novas. E eu gostava de vender. Sempre gostei de vender, né? E aí fui eu sei porque, o Colim, coloca o primeiro vídeo do seu João. Eu separei uma cena aqui que eu acho que, para mim, é essa frase, né? Que é ele ensinando o dedo. Eu imagino ele fazendo isso em casa. Coloca aí, depois a gente fala. Aliás, um dos grandes problemas das pessoas que não conseguem vencer é que não conseguem vender. Na vida, a gente tem que vender tudo. A gente tem que vender a imagem da gente, o trabalho da gente. E vender, 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 vender. Para mim, existem 2 tipos de pessoas. Os vendedores e os perdedores. Pode parar. 2 tipos de pessoas. Os vendedores e os perdedores. Essa é a cultura que ele incutiu. Essa é a cultura. Porque deu pra ver sua cara ali na plateia, olhando pro seu pai assim. Babando, assim, né? Eu nem me reconheço. Ele acha um rapaz do meu lado ali, depois eu reconheci. Era meu marido. Seu marido. Isso tem 20 anos, né? Tava novinho. Mas ele dizia isso muito. E a gente vende tudo, a gente vende a nossa imagem. Um médico vende a consulta para a pessoa gostar e querer voltar, né? A gente está vendendo o tempo inteiro. E ele repetia isso 1000 vezes. Existem vendedores e perdedores, né? Independente do trabalho que você faz, você está vendendo algo o tempo inteiro. E construir um negócio é saber tornar o seu negócio vendável, em primeiro lugar, né? Ter diferenciais significativos, mas também ativar essa venda, né? Exatamente. Não ficar... Você vê que tem pessoas tão cultas, mas que não conseguem sair do lugar. Exato. Que não conseguem se expressar, não conseguem colocar para fora aquela ideia ou aquele processo, né? Ou aquela dinâmica. E meu pai não era uma pessoa culta, mas ele era uma pessoa de raciocínio de gente e de relacionamento. Ele sempre foi um cara relacional, né? Então ele entendeu que o grande negócio era relacionar com as pessoas. E para relacionar, você vende uma imagem, você vende um processo, né? Na volta para Lisete, né? Qual era o teu sonho? Qual era o teu sonho de menina? Meu sonho de menina, eu nunca esqueço um livro do Sidney Sheldon que eu li. Minha mãe lia muito Sidney Sheldon, e eu de vez em quando eu pegava aqueles livros para ler Sidney Sheldon. E tinha um livro que eu não me lembro mais o nome dele, que era a história de uma moça que também os pais tinham o hotel e ela foi administrar o hotel, né? E nessa época a gente já tinha o Tauá, mas a história era um hotel em Paris, sei lá onde era, em Nova York, coisa chique. Eu falava, gente, que legal, né? Você poder chegar um dia, poder administrar um hotel. Mas tudo aconteceu de forma muito natural, assim. A empresa foi amadurecendo, meu pai entendeu que era o momento, né, dele ir para o conselho, Daniel assumiu que era a pessoa mais preparada, Daniel entendeu que era o momento dele assumir o papel no conselho de presidente, e eu era a pessoa mais preparada. Então, assim, isso tudo aconteceu de forma natural, mas a gente vai se preparando o tempo todo, porque a gente quer o bem do negócio. Você já estava preparada para ser CEO quando você foi convidada? Não estava. Quais eram os teus medos? Todos eles, né? Porque quando o Daniel chegou para mim para conversar, ele falou, olha, chegou a sua hora, né, a gente precisa fazer essa transição, eu vou para o conselho, quero viver um outro momento da minha vida, e eu falei, mas será que eu estou preparada? Ele falou, eu acredito muito mais em você do que você mesma. Essa frase para mim foi emblemática. E a tua ligação com o Daniel é impressionante. É muito grande, mas ele, antes de conversar comigo, ele tinha conversado com a família inteira. Ele não vai colocar o negócio da família, né, sem ter essa certeza. Ô, gente, lembrando que hoje é muito importante pra gente, né, Jean, daquele dia que tudo começou, que você foi mostrar as marcas, que hoje é um dia muito importante que nós vamos mostrar as 4 opções da marca, do grupo, e a gente precisa da ajuda de você, mas vai ter o inédito, o imperdível, o inacreditável, o unbelievable, a loucura toda aqui, pra quem ficar até o final, pra ajudar a gente a escolher as marcas. Então eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, falei, eles não são doidos de botar todo o patrimônio na minha mão se eles não achassem que eu estava preparada. Tinha condições para fazer isso. E eu disse, vocês vão me ajudar? Porque eu tenho muitas dificuldades, né? Então, se a gente vai caminhar junto... É um ponto importante de falar, né? Porque todo mundo que vê uma figura como a sua, né? Ali no Instagram, falando com segurança, vai num evento, representando o Grupo Tauá, hoje um dos maiores grupos de hotelaria do Brasil, né? Daqui a pouco do mundo, né? Estamos preparando para isso. Merit, me aguarde. As pessoas acham que não. A pessoa nasceu pronto, preparado, não tem medo, não sobe num palco, não treme, fala muito bem porque nasceu falando assim, né? Não sabe de nada, Conta né? um pouco dos não perrengues. Não sabe de nada. Jean, são muitos, né?
Eu sempre fui extrovertida. Então, assim, acho que era uma característica minha, era ser extrovertida. Mas eu era extrovertida ao excesso que chegava ao agressivo. Né? Eu não sabia diferenciar muito bem as coisas. Uhum. Então, eu era uma pessoa de temperamento muito forte. Não que eu não seja hoje só com meu marido. Eu guardo isso mais para ele, né? Ele Ele fala, é agraciado com esse ele é presente. agraciado, eu guardo isso tudo para ele. Mas essa questão do temperamento, a gente administrava antigamente, você fala 30 anos atrás, era no grito. Tinha o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. Geração de nova hoje, no novo mundo. Não tinha carinho, né? Não tinha carinho, assim. E hoje o mundo mudou, graças a Deus. Né? Então eu era uma pessoa muito agressiva. Né? Então, às vezes, hoje, quando eu saio do tom, eu viro pro pessoal e falo, gente. E eu pergunto, porque para aprender, a gente tem que ter as pessoas que acreditam na gente, aberto, que gostam né? da gente. Então a gente também tem que dar abertura da vulnerabilidade. Eu passei do ponto aqui, eu fui agressiva. Me desculpa se eu me excedi. Né? Pede feedback. Então, eu fui aprendendo a ter pessoas do meu lado em que eu confiasse, né? Mas mais do que isso, eu tive que passar essa confiança para as pessoas para aprender junto com elas. Uhum. Né? E uma coisa que eu acredito piamente é contrate pessoas melhores que você. E hoje eu sou cercada de gente muito mais competente que eu. Né? E isso vai te dando força. Vai dando força e vai dando abertura. Quando a gente tem abertura com essas pessoas, a gente vai construindo essa força, essa história e melhorando todo dia. Eu não acredito que as pessoas não melhoram, que não mudam. Elas podem não mudar valores, mas melhorar e desenvolver, isso é todo dia. Tem que buscar repertório, tem que estudar, tem que pedir ajuda, tem que modelar em exemplo. Poxa, ver meu pai falando um negócio desse, como é que eu não modelo isso 24 horas? Né? É um baita de um exemplo dentro de casa. E se eu não tivesse dentro de casa, eu teria que buscar fora, como às vezes eu busco para outros assuntos. E como é que é essa transição? Né? Muito se fala sobre empresas profissionais, empresas familiares, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe que 80% das empresas do mundo são familiares e passam por processos de profissionalização. Sim. Que tem gente que entende errado, né? Empresa familiar não é profissional? Não, é profissional também. Mas exatamente. É quando você começa a ceder espaços no corpo executivo para profissionais de mercado, porque a empresa está crescendo e ela precisa de Sim. outro perfil. Como é que vocês planeiam? A gente está num processo, a gente vai contar aqui uma surpresa em breve, né? A gente está num processo de preparar o Grupo Tauá para os próximos passos. Exatamente. Né? Como é que vocês enxergam esse desafio? Não foi fácil. Falar que é fácil você transformar uma empresa familiar que se resolve tudo na mesa do café da manhã para uma empresa profissional é simples? Não, não é simples. Né? Agora, como a gente faz isso sem perder a beleza e a agilidade de uma empresa familiar? Uhum. E as características originais, né? Exatamente. Manter o DNA. Uma coisa que foi muito importante para a gente foi buscar ajuda externa. Na hora certa, a gente fez um curso na Fundação Dom Cabral, que foi uma grande virada, que é o Programa para Desenvolvimento de Acionista. E naquele curso, que fomos todos os sócios, somos 5, né? A gente entendeu que o mundo era além do Tauá. Que a segunda, a terceira e a quarta geração, ela não necessariamente deveria trabalhar na empresa. Ela poderia ter uma escolha. Porque a gente nasceu sem a escolha, apesar de sermos felizes no dividir negócio. o papel de acionista Exatamente. do papel de executivo. Exatamente. Né? Existe o papel de acionista que tem que saber ler um balanço, tem que saber ver uma DRE, tem que saber se portar, mas ele não precisa ser um executivo. Então, quando a gente começou a ver aquilo, né, e que a empresa também ela tem um papel de crescer, né, para a sociedade, mas ela também deve retorno do capital da família investido ali, foi quando tudo começou a mudar. Né? Mas a gente precisou de ajuda externa. E ali foi quando a gente viu que era necessário criar um conselho de administração para ouvir pessoas de fora, que era necessário buscar novas habilidades e que essa empresa não quer deixar de ser, né, uma coisa que tem uma cultura muito forte da família, mas que ela poderia crescer com novas habilidades de fora. Né? Então, tudo isso é um processo. E que é mais ou menos o desenvolvimento nosso, né? Exatamente. Você tem algumas habilidades que são natas, outras você aprende dentro de casa e outras você vai, a partir do estudo, de cursos, etc., foi adquirindo novas competências, né? É mais ou menos isso. Exatamente, mas é uma construção pequena. As pessoas antes olhavam e falavam assim, nunca vai haver um diretor que não é da família. Hoje todos os diretores não são da família, não tem um diretor da família. Eu sou a única pessoa da família hoje no corpo executivo. Né? Meus irmãos estão no conselho, meus pais aposentaram. Então, é um processo. Então, primeiro começou com a Viviane, que tinha uma história na empresa. Então, ganhou uma cadeira de diretora. Né? A gente já vê, olha, tem um diretor aqui de fora agregando. Poxa, a gente precisa ter tanto uma pessoa em operações para nos ajudar. Mas será que vai ter a nossa cultura, vai ter o nosso jeito? Poxa, vamos dar um voto de confiança? Vamos trazer, vamos construir junto?
E hoje está fazendo uma carreira incrível aqui com a gente, já tem 6 anos, que é o Felipe, diretor de operações. E assim foram. E à medida que isso vai dando certo, vai criando corpo, você vai trazendo novas pessoas. Mas sempre mostrando desde o dia 1, olha, a nossa cultura que é essa. Você é aderente a essa cultura? E além dessa conversa, é claro, né, uma série de testes psicológicos e etc, 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 que no final diz, olha, essa pessoa encaixa na sua cultura ou não, não vai dar certo, né? E o nosso papel ali é fazer com que essas pessoas sejam felizes, não só a diretoria, como a gerência, como todos. É inspirar essas pessoas para que queiram construir, crescer a empresa, porque daqui a um tempo eu não vou estar mais lá. A família não vai estar. Meus filhos não são criados para trabalhar na empresa, eles são criados para terem uma profissão, serem bons profissionais, serem boas pessoas para o mundo, mas serem felizes no que eles estão fazendo, né? No desejo deles. Né? Então, o negócio tem que crescer independente da família, mas não pode perder a cultura. Não pode perder essa paixão. E no papel de CEO, líder tem também os seus momentos de solidão, né? Porque quando você lidera alguém, mas você tem um líder, você tem a quem ensinar e de quem aprender, né? Sim. Como é que você faz nesses momentos de solidão? Aonde você recorre? Quem você busca? É no conselho? É em casa? É nos amigos? Depende muito do assunto. Depende muito do assunto, né? Eu acho que a gente tem que saber até separar quais assuntos, para qual momento, para quais pessoas. Quem tem competência para te dar. Exatamente. E quais assuntos não passar a ninguém. Quais assuntos que a gente tem que resolver, às vezes, sozinho. Esse é o momento de solidão, que às vezes acontece, né? Para tomar alguma decisão difícil, que é importante para o negócio, mas que é uma decisão que vai mexer com outras pessoas que estão ali dentro, né? Então, tem vezes que são meus irmãos, tem vezes que é o conselho de administração para uma decisão estratégica, tem vezes que é o corpo diretor, tem vezes que é o meu marido, né? Que é uma coisa que às vezes envolve a minha pessoa diretamente, e tem vezes que não é ninguém, que a gente tem que tomar decisões sozinho. A gente quer para dentro mesmo. Exatamente. Que aí é aquele momento de parar, pensar, respirar. Aquela meia hora que a gente fala de meditação, o pessoal fala tanto, mas meditar. Gente, as respostas vêm muitas vezes nestes momentos. Ela que você esvazia a cabeça, dá espaço para. Porque a gente não dá tempo para esvaziar a cabeça, né, gente? A gente não para um minuto. Exato. Então é nessa hora que a gente se dá o direito de parar que as respostas vêm. Né? E a gente tem as respostas, a maioria delas. Você faz a pergunta só para. Você já está com a resposta dentro. Vamos botar o segundo vídeo do seu João, que eu acho que esse é interessante de ver. Olá, tudo bem? Eu gostaria de, neste vídeo, comentar alguma coisa que foi fundar o Tauá. Quando as crianças começaram a crescer, eu tive uma ideia de comprar um sítio. Aí comprei um terreno que não tinha nada. A gente começou a usar os quartos da casa de sítio como apartamento. E construímos também 22 quartos. Simples, mas com interesse de conforto para as pessoas que lá fossem. Nós trabalhamos em equipe, somos 5. Encontra a Lisete ali. Vem cá. O Daniel, meu filho. Esse é o pão duro da família. Atualmente ele é que guarda o dinheiro, não deixa ninguém gastar. E o organizador deste evento, o extraordinário João Luiz Cheque Ribeiro, meu filho. Saí de lá impressionadíssimo com a viveza, a simpatia e a espontaneidade da colega professora de geografia. O nosso trabalho conjunto, a nossa convivência durante todos estes anos foi extraordinária. Estes foram os princípios que nós começamos, tentando de todo jeito fazer com que as pessoas que lá iam ser felizes. E quando a gente faz alguém feliz, a gente também fica feliz. Uma das raízes do nosso sucesso é o tratamento diferenciado, ou seja, com muito cuidado. Iniciar o funcionamento do Tauá não foi fácil. Nas dificuldades as pessoas me sugeriam, vende isso, fecha isto. E se eu fizesse hoje, não teria esta grande empresa que são hoje Hotel Tauá Resorts. Feliz. É uma cultura, realmente, quem conhece, eu te perguntei outro dia, né? Da onde vem essa energia? Porque ela tá no DNA, né? E ele... Você é igualzinho.
E aquele evento que ele estava terminando de falar foi um evento que o João Luiz, meu irmão criativo, criou, chamava Ó Minas Gerais, onde iam empresários mineiros contarem sua história. E foi um evento para 600, não, tinham mais de 800 pessoas nesse dia. Ele contando a história dele foi lindo. E essa coisa da energia, né? Como é que ele se doa no que ele faz, na história que ele conta, na energia que ele coloca, né? E a gente é movido a exemplo. Bom, vamos entrar agora no projeto de branding que a gente... Bora! Foi o primeiro momento que você nos convidou para participar, né, da história de Tauá. Acho que foi em 2000 e a gente estava tentando lembrar, 2018 ou 2019? 2018. Como é que foi... primeiro, como é que surgiu a ideia de buscar um projeto de branding? Por que vocês resolveram contratar uma empresa de branding, uma consultoria de branding para apoiar esse projeto de vocês? Qual era a dor naquele momento? Olha, quando a empresa começa a crescer, em 2018, a gente estava com Caeté, a gente já estava com Atibaia, tinha o grande hotel Termas de Araxá e a Lexane estava em obras. E aí você começa a ter uma crise de identidade. Tá indo tudo bem, mas tá faltando alguma coisa aqui. O jeito que a gente está se comunicando é o correto? Porque a coisa foi crescendo rápido demais. Exatamente. Quem somos nós? O que as pessoas acham da gente? A gente não sabia mais qual que é a imagem que as pessoas tinham de Tauá. Porque em Minas era o Hotel Fazenda Tauá. Aí em Atibaia já era Tauá Resort. E aí tinha um grande hotel de Araxá. Então, a gente começou a ter uma crise de identidade, né? Em 2018, era um período também de transição, o Daniel ia assumir a companhia, e a gente precisava entender qual que era a força do nosso negócio. Né? A gente estava em São Paulo, estava abrindo no Centro-Oeste, indo para uma outra região, e estava um pouco perdido o que é esse negócio. A nossa marca, né, como a gente está se posicionando, é o que a gente é de verdade, o que a pessoa vive dentro do hotel? Uhum. Né? Então, primeiro, assumir isso foi muito difícil. Porque pra gente, como o empreendedor, sempre tem certeza que a gente sabe tudo do nosso negócio. A gente sabe tudo. Ninguém vai... Tá certo, tá dando certo. Por que tá eu vou dando mexer? certo. E você vai me contar, você vai fazer uma pesquisa, vai me contar aquilo que eu já sei. Né? Jean, eu acho que a gente teve mais ou menos umas 12 reuniões. Se não me engano, 12 é exagero, mas... Teve um dia que você me falou, Lisete, eu já expliquei, eu nunca expliquei tanto a mesma coisa para uma mesma pessoa. Essa eu vou contar. A Lisete me liga numa... Como é que você chegou até a gente? Foi uma indicação do Luiz Fernando, né? Indicação do pessoal da Locamérica. Da né? Locamérica, exatamente. Então, recebemos uma ligação, fizemos uma proposta, enviamos uma proposta, desenhamos um escopo de projeto. Aí me liga a Lisete. Eu tô aqui em Atibaia no sábado. Você pode vir aqui? Pensei, falei, posso. Aí fui, chamei o Alexandre, que atende a conta, né? Alexandre, vamos lá no sábado, vamos explicar. Mas qual que é o assunto? Não, eu queria que você me explicasse um pouco melhor a proposta. Eu nunca fiz uma reunião com uma pessoa que abria tela por tela, linha frase por frase e falava, me explica essa frase. O que isso quer dizer? Detalhe, todos os detalhes. Eu nunca tinha feito uma reunião assim com ninguém. Né? Mineiros, somos um pouco desconfiados. Por um lado, eu achei ótimo, né? Porque eu fico com a sensação que a gente faz um baita de um trabalho para desenhar um escopo de projeto e a pessoa só olha para a última tela, que é onde tem o valor. Né? E eu achei ótimo poder explicar cada detalhe do que estava desenhado ali, mas me surpreendeu, porque eu falei, bom, essa realmente está querendo entender o valor do branding, né? Quais eram as tuas dúvidas naquele momento, né? Quando você estava... O que você comprou Exatamente. E o que você recebeu, você sabia que era aquilo? A dúvida era o seguinte, aquela pergunta, né, do empreendedor, será que isso vai aumentar a minha venda? Será que isso vai mudar a nossa história? Mas nós somos isso aqui mesmo. Mas ao mesmo tempo tinha uma coisa lá dentro dizendo, tem uma coisa desconexa aqui. A marca tá antiga, nós não somos mais aquilo que a gente era em 86. Ou seja, você sentia vontade de que você precisava daquilo, mas você ainda não entendia se aquilo ia mudar alguma coisa ou não. E será que precisava? Era aquela coisa, será que eu preciso mesmo? E aí você me apresentou, e depois eu tentei apresentar de novo para meus irmãos, eu te chamei de novo, apresento para meus irmãos, eu chamei de novo. Até que foi um trabalho hercúleo. Eu nem sei como é que a gente, por fim, resolveu e foi. Foram tantas reuniões, né? E tanto trabalho. Da parte de vocês, e chegamos nesse trabalho belíssimo que mudou, reforçou, mas mudou a vela no sentido de este é o caminho, mas mais do que isso, nos deu uma certeza de como posicionar esse caminho para todos. Porque antes não tinha uma coisa clara de quem somos, para onde vamos e quais são as nossas fortalezas. Eu separei essa tela, porque essa tela estava lá na apresentação, ela é um resumo de como é que a gente definia a identidade de Tauá, né? E para que vocês entendam um pouco o desafio ali, já existia a Caeté,
que era Tauá. Já existia Atibaia, Sim. que era Tauá. Eu me lembro que eu tirei até foto com as minhas filhas. Fui pegar essas telas, tinha foto das minhas filhas pequenininha lá. Tinha Caeté, tinha Atibaia, estava construindo Alexandre e já tinha o Grande Hotel. Já tinha o Grande Hotel. Né? Então, a primeira grande questão é quem é Tauá? Né? E o quem é Tauá, eu até separei essa tela, esse era Tauá, né? A gente tinha todos os componentes, volta uma tela ali, todos os componentes, assim, o que construía a identidade de Tauá? A grandiosidade, a dimensão, né? Que é aquilo que a gente fala que só cresce, nasceu. A ideia era ter 350, hoje está indo para 1.000 quartos. Grandiosidade era um dos componentes. A diversão, que era uma mistura de alegria com água, né? Tem os tal alegres, as piscinas, etc. E a ideia de que as famílias se encontram lá, e eu me lembro no nosso mergulho, né, nosso diagnóstico, que a gente ficou impressionado de ver como as famílias elas se encontravam e elas se reuniam lá e reforçavam os elos familiares por estar ali. Né? Então, esses 3 componentes, eles se traduziam, aí pode mudar a tela agora, eles se traduziam nessa imagem. Né? Isso para nós era a marca Tauá. Né? E a gente tinha o Grande Hotel. O Grande Hotel era isso aqui. Né? Então, o primeiro grande dilema que a gente tinha era, olha, tem uma coisa que é Tauá e a outra não é Tauá. Né? E vocês imaginam que, eu me lembro da fotografia, né, que aqui no lago tinha os brinquedões lá infláveis e tentava se replicar nessa experiência, a experiência de Atibaia. E essa foi uma discussão, eu queria até que você contasse um pouco, porque eu me lembro de eu falando isso para vocês, você me dizendo assim, não, mas é Tauá. É Tauá. Eu falo, não é Tauá, Lisete. Conta um pouco. Eu acho que tem aquela coisa de, poxa, o que a gente tem de mais forte aqui é o nosso nome. A gente tem que fazer o nosso nome ficar conhecido. A gente tem que fazer o nosso nome ficar Bota conhecido. em todo lugar. E nos leva a tomar decisões equivocadas, né? Que era querer deixar o nome Tauá num produto que não tinha nada de Tauá. Mas a gente não tinha essa clareza. A gente achava que a fortaleza de Tauá era o nome por si só. E não era. Uhum. Né? E aí, você me disse isso várias vezes, né, Jean? Em 2018 você disse, isso não vocês estão indo para o caminho equivocado e tal. E a gente tratava o Grande Hotel como um resort. Não, e essa tela foi a tela que a gente usou. Eu falei, vou botar em duas telas. Falei, isso aqui não é aquilo. Você consegue ver visualmente, né? Mas a gente demorou anos, né? E eu te falei, você deveria ter sido mais enfático naquela época. Você deveria ter brigado comigo. Foi erro meu. Você erro seu, você deveria ter brigado comigo. Você brigou pouco, né? Tanto que a gente depois conversou novamente e fizemos uma mudança em 2023. Aliás, quem não esteve no Grande Hotel de Araxá, eu estive recentemente, porque a gente fez um outro projeto, tive o desprazer de ter que me hospedar nesse hotel maravilhoso. Uma delícia, né? E ele está completamente renovado, né? Então, assim, exatamente. A gente fez o que deveria ter feito em 2018. Mas sempre é tempo. Sempre é tempo, né? Vão ter coisas inéditas, inacreditáveis e imperdíveis. É o Tauá do futuro, com prêmios do futuro e loucuras aqui. E você para de me irritar, tá? Você também. Então, assim, nessa fase, o grande desafio... Tem uma tela que mostra a arquitetura de marcas aqui, né? Acho que é a próxima tela. Sim, eu acho que sim. O Colinho tá procurando ali. É isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dividir o que era Tauá Resort, né? E a gente redesenhou a marca para mostrar Tauá Resort. O Grande Hotel Termas de Araxá, dizendo, olha, esse aqui é um bicho, aquele ali é um outro bicho. A gente precisa separar essas duas coisas. E o Alegro, né, que também faz parte da estrutura do grupo Tauá, né? São 3 entidades distintas que precisam ter caminhos distintos, fazem parte de um grande negócio, grupo Tauá, mas não podem ser tratadas da mesma forma. Né? Então, esse desafio de arquitetura de marcas foi um dos primeiros desafios que a gente enfrentou lá atrás. Foi. E assim, o que você, depois de ter feito, né? Porque sempre que depois passou 5 anos é mais fácil contar essa agora história, é fácil dizer, não, era óbvio. Foi 2018, nós estamos em 25. Fazem 7 anos. 7 anos já. O que mudou, assim, valeu a pena o projeto, né? E o que você acha que de fato mudou? Você falou, ajudou a gente a entender o que era realmente, mas o que mais mudou a partir desse projeto, né? O que você conseguiu enxergar que você talvez não enxergasse se não tivesse feito? A gente enxergou qual que era a fortaleza do nosso negócio, enxergou o propósito claro do nosso negócio, né? E conseguiu botar a equipe inteira nesse mesmo caminho, nesse mesmo propósito, com essa clareza, porque não tinha uma clareza. Tudo podia. A marca era usada de qualquer forma, de qualquer jeito, para dizer qualquer coisa.
né? Então a gente fazia gato-sapato dela. Mas era como um empreendedor faz quando vai começando, né? Então a marca trouxe clareza e trouxe um caminho, trouxe um destino claro. Né? E não é só a marca. E essa foi a minha dúvida, né? Como início ali trabalhando. Quando a gente começa, fala assim, é só trabalhar um logotipo. Não, não é logotipo, é muito mais do que isso, né? É por isso 4 reuniões. O que está por trás disso? O que isso representa? Qual que é o conceito disso? Né? E como que isso quer se posicionar? Como é que essa marca quer se posicionar? Né? O que ela diz e o que ela pode e o que ela não pode fazer, mais do que isso, né? Exato. Né? O que como ela faz se sentido, comunica. Isso. A gente tem até o... Então, assim, aqueles eram os componentes, essa era a arquitetura da marca, tem a marca do grupo ali em cima, que essa é a surpresa, a gente vai falar um pouco mais disso esse lá é o na nosso, frente. esse é o que você fica me irritando. Se você ficar até o final desse podcast, eu garanto para você que o inesperado, né? Qual que era o último I mesmo? Eu esqueci. Inacreditável. O inacreditável e o inesperado. Inesperado. É isso. Você vai ter o inesperado, fica até o final, que você vai ter uma oportunidade incrível de contribuir com a história do Grupo Tauá, né? Então, você contribuindo com a história do Grupo Tauá, mas você também vai ganhar o seu presentinho. Né? Com certeza. A gente não vai contar agora, vamos esperar chegar no final. Então, o primeiro desafio era esse. Só que como traduzir isso para comunicar a identidade da marca? Então, a gente traduziu numa frase, né? Que muitas pessoas podem dizer, mas o que essa frase vai mudar na nossa vida? Muda tudo. Muda tudo. Né? Porque ela buscava condensar os aprendizados desse processo. E essa frase era a vida, o que Tauá representa, que significado ele tem que ter para as pessoas? É a vida com mais sorrisos, né? Então eu vou pedir para passar o vídeo que contava essa história, né? Esse é um vídeo lá de trás, né? Se a vida tivesse menos e mais, menos carros e mais natureza, menos elevador e mais escorregador, menos call e mais presença, menos sofá e mais sol, menos e-mails frios e mais piscinas quentinhas, menos drama e mais teatrinho, menos arroz com feijão e mais E se a vida tivesse mais Tauá? Tauá, a vida com mais sorrisos. Se a vida tivesse mais Tauá, né? A vida com mais sorrisos. Que é justamente deixar de ter um monte de coisa que faz parte da vida, né? Mas que não é tão agradável, né? Que a gente pudesse ter mais desses momentos especiais. E esse início, né? Que deu início a uma grande mudança, né? Então, compreender isso muda tudo, né? Muda tudo porque você começa a pensar o seu negócio a partir dessa perspectiva, né? E aí você falou do logotipo, né? Essa era a marca do Grupo Tauá antes. Na hora que a gente fala que é a vida com mais sorrisos, como é que eu posso continuar com essa identidade? O logotipo ele não é o ponto de partida, né? Ele é uma tradução daquilo que a gente identifica, né? Então, primeiro você começa, depois você melhora. Né? E, obviamente, continua melhorando, né? Então, isso a gente redesenhou a marca, e tem também a linguagem da marca, tem uma série de coisas que a gente fez aí, né? Mas esse conceito vem até hoje, né? E aí vem um outro desafio, como é que você renova? Porque aí, esse conceito, além de ter sido, né, um revelar do propósito, ele tem que permanecer, ele continua lá, ainda tem que significar isso, mas aí eu preciso comunicar de um outro jeito. Como é que é esse desafio de renovar esse espírito todos os dias, né? Eu acho que a frase, a vida com mais sorrisos, não vai sair nunca. Né? Não vai sair nunca. Acho que essa essência, né? E aí veio depois o propósito nosso, que é fazer pessoas felizes, que está tão alinhado com a vida com mais sorrisos. Né? Essa essência, ela não vai deixar de existir nunca. A gente pode sim modernizar, mas o conceito, aquilo foi tão genuíno e tão profundo da nossa forma de ser, porque buscou a cultura, que é a coisa mais importante que a gente tem. Trouxe ali, né, a dimensão da grandiosidade, da diversão, mas sem perder o que a gente tinha de mais importante, que era a cultura do agradar, que era a cultura de cuidar das pessoas. Porque se a gente cuida, a gente gera mais felicidade, a gente gera a vida com mais sorriso. Então, o nosso papel agora é deixar isso vivo, modernizando à medida que é necessário, ainda não foi. Né? O problema que a gente teve hoje foi que
O grupo foi crescendo, né? A Vida com Mais Sorriso, ela é atual, mas os outros produtos que foram entrando no grupo Tauá, né? Eles trouxeram mais elementos, mais complexidade, né? Que a gente falou, não, o grupo Tauá, que não é o Tauá Resort, é o grupo que é mais além disso, né? Ele representa mais, né, do que o que a gente diz hoje, que aí foi um novo desafio que você ficou me irritando tanto. Falei, esse troço não tá bom, esse troço tá ruim. Eu falei, se você tá achando ruim, faz melhor, né? Já que você tá falando, então já que faz. você tá, faz melhor. Então, tá. Né? A gente vai entrar, em breve a gente vai entrar nisso. Eu queria, antes de entrar nisso, pra gente falar dos Tau Alegres. Porque a gente não passou pelo Tau verdade. Alegre. Vamos ver primeiro o segundo vídeo, que eu acho que é uma segunda... Ah, tá aqui os Tau Alegres. Depois a gente vê o segundo Depois vídeo. a gente vê o segundo vídeo, que é esse aí. Vamos contar um pouco o papel dos Tau Alegres, né? Porque a gente teve um projeto especificamente para pensar os Tau Alegres, né? Esses eram os primeiros. Eu fiquei impressionado com essa foto, né? Parece a carreta furacão, né? Olha. Até hoje, né? Outro dia eu vi o Walt Disney com o primeiro Mickey, me deu um alívio. Exato, eu tenho essa foto. Você tem essa imagem? Dá um desespero. Tá tudo bem. Tá tudo bem, exato. Primeiro você começa, né? Tá até aqui a frase, né? Então, como é que surgiu essa ideia dos Tau Alegres? Foi o João que... Foi o João, obviamente, foi o João Luiz que criou os Tau filho Alegres. Criativo, né? Não só os Tau Alegres, são todos os personagens da criação do João Luiz. E o João Luiz é tão sábio que ele buscou. As pessoas voltam aqui pela diversão, pelo entretenimento, pelo atendimento, mas a gente precisa gerar mais conexão. Se a gente gera conexão com essas crianças, porque o nosso foco é a família, elas vão se apaixonar pelo Tauá, mas fora do Tauá também. Elas vão levar algo que não esteja só na memória, mas que gere uma conexão afetiva. Não é só o espaço, né? Não é só o espaço, tem uma conexão afetiva. Né? E aí ele veio com a questão dos personagens, mas não era o personagem por si só, é a história que você trouxe tão forte, né, Jean? A gente, pra ter forte os Tau Alegres, a turma, né, os amigos Tau Alegres, eles têm que ter uma história muito clara e muito viva, né, para gerar conexão. Então a gente viu que era o Tauá fora do Tauá. E eu não esqueço o dia que chegou um pai para fazer uma compra no telefone e falou: gente, eu preciso ir no hotel que tem o esquilo, porque minha filha só fala do esquilo. Que é o Pepito. Que é o Pepito. Né? E essa é a conexão que gerou. Né? Foi o além ali. E aí a gente fala de ser a próxima Disney brasileira. E que vai levar a gente a ser a próxima Disney brasileira, né? Grande parte disso serão os Tau Alegres. E isso foi como começou e assim é como eles estão hoje, né? Exatamente. Então, vamos falar o nome de todos, né? Essa é a Maritaca Fala Mansa. Esse é o indígena Tori. Esse é o nosso construtor, o Pepito. O J. Vick, a Vivi Sorriso e o Peixe Nando. E como é que a coisa é viva, né? A maritaca não era uma maritaca, ela era um papagaio. Né? E ela virou a maritaca. Eu já até quase cometi um ato falho aqui, lembrava do papagaio. E é lamentável você cometer, porque você foi parte da construção da maritaca. Pois é, né? É a idade, vai deixando a gente desse jeito. E eles contam a história do Tauá, de onde surgiu o Tauá, né? E eles fazem parte dessa história. Toda a manutenção do Tauá e toda a obra, quem cuida é o Pepito. Aliás, ou pensa um esquilo que trabalha. Né? Porque não falta obra. E não são só eles, né? Porque tem os Tau Alegres, na verdade, acho que é legal contar um pouco da história, né? Os Tau Alegres eram os tios. Sim. E tinham os personagens. Num determinado momento a gente disse, olha, a gente precisa reorganizar isso tudo. Isso é uma coisa só, né? Aí tem os personagens humanos e os personagens figuras fofinhos. E eles interagem, né? E é interessante para quem vai no Tauá você entender que isso aí faz parte da experiência de Tauá, né? Faz super parte da experiência. E isso hoje é tão forte pra gente que a gente tem uns quartos temáticos, né? Que são baseados na história deles. Hoje, qualquer obra que você for no hotel, quem vai estar contando a história da obra é o Pepito. Hoje, o parque aquático indoor tem a casa da Maritaca Fala Mansa, que ela mora numa jabuticabeira. Então, passa por dentro da casa dela. E ela é uma Fala Manser. Ela tem os Fala Mansers porque ela é muito famosa. Ela é uma TikToker. Né? Então, a gente tem que também estar alinhado com a nova geração que vem vindo, contando a história do hotel, mas alinhado com essa nova geração. Qual que é o futuro dos Tau Alegres? Dominar o mundo. Outros negócios. Né? Com certeza, outros negócios. Hoje a gente já tem essa necessidade de estar fora do Tauá por pedido dos próprios hóspedes, né? É festa de aniversário dos Tau Alegres. Festa de aniversário. Exatamente. Então, eles são potencializados através de pontos de tangência dentro do negócio e a gente está levando esses pontos de tangência para fora do negócio também agora. Legal. Então, vamos falar do futuro do negócio. Vamos falar do futuro. Primeiro, vamos mostrar o vídeo do
O seu João a gente já Do mostrou novo, os dois, né? Já mostrou Já os mostramos dois. os dois. Não, Agora tá. é o novo Isso, momento, né? agora é o novo momento da marca. Né? Quem busca um lugar para toda a família sorrir, encontra sempre Tauá Resorts. Aproveite e escolha o seu pelo Brasil. Tauá, único para quem quer tudo. Único para quem quer tudo. Único para quem quer tudo. Então, o que é isso? Lembra da grandiosidade, da diversão? Como a gente dizer da grandiosidade, da diversão e desse acolhimento, né? Você vai lá, você vai ter tudo que você precisa num só lugar, para você, para sua família, para sua empresa. Então, é o único para quem quer tudo. Você não precisa sair de lá. Você né? não precisa sair de lá. Bom, agora vamos falar de futuro, né? E aí vamos começar a revelar o porquê que a gente está aqui hoje. Como é que surgiu essa ideia, Elisete? Surgiu essa ideia primeiro por você me irritando, né, desafiando, falando que a marca do grupo estava ruim. E aí, na apresentação, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não posso. Não vou Definir decidir isso sozinho. sozinha. Não posso. Eu falei, não, gente, a gente precisa conversar, mostrar isso pra Como é que frente. nós vamos decidir isso? Né? Não, eu Porque me a lembro gente que precisa decidir isso fazendo, junto. para quem não conhece a Elisete, a gente estava fazendo a apresentação, né? E aí entrou o Fred, acho que na sala. Sim, Você nosso disse, CFO. Jean, apresenta. Tava a Carol lá também. Carol. Apresenta aí pro Fred. E eu tô lá apresentando, não reparei, a Elisete saiu da sala e foi lá gravar um Reels, né? Um stories. Um Stories, dizendo, ó, nós estamos aqui. E já começou a dar spoiler da mudança da marca ali, ao vivo. Eu não tô nem sabendo disso. Depois ela entra na sala e fala, como é que eu vou decidir? Aí gravando de novo, né? Me bota lá no assento, quem vê a minha cara vai ver que eu tô sem graça ali, né? Como é que nós vamos decidir isso? Aí eu fiz a provocação. Então vamos fazer no nosso podcast, vamos dividir com a audiência. Eu acho que primeiro é uma coisa muito importante pra gente, que é onde a gente vai no futuro e o que representa a marca hoje, né? E você me desafiou, eu achei que você não ia chegar em lugar nenhum, você chegou, as pessoas vão ver, né? E aí você me trouxe um problema maior, porque se fosse só duas, a gente trouxe 4, como é que decide isso? E eu acho que a gente gosta muito de decidir as coisas muito junto com a equipe, junto com as pessoas que nos visitam, que acreditam no trabalho e tal. Eu acho que essa crença, essa gratidão, e a gente tem uma recorrência de 60%. Quem vai no hotel, a cada 100 pessoas, 60 vão 2, 3 vezes por ano. Então, de fazer parte disso junto, de construir isso, porque realmente eu também não tenho a resposta e a verdade também, Então que tenho vamos dúvidas. começar. Então, vamos pedir ajuda. Vamos começar dando contexto para eles. Isso, né? por favor. Então, assim, por que pensar numa marca de grupo? Vamos começar a falar um pouco sobre o futuro de Tauá. Essa marca do grupo, ela representa uma história de crescimento. Sim. Né? A gente tem os hotéis, que são os ativos, e o grupo, ele junta esses ativos e tem um plano de futuro. Né? Vamos começar a falar um pouco sobre qual é o futuro do grupo Tauá. Né? O que está sendo planejado hoje em dia? Olha, o futuro do Grupo Tauá, a gente está para abrir um novo resort no Nordeste. Já estamos com o pipeline de um outro resort no Sudeste. Aliás, tem foto lá de João Pessoa, né? Tem foto de João Pessoa? Tem. Tem foto Busca de João aí. Pessoa? Mas acho que você era um pouquinho mais nova nessa foto. Opa! Olha lá. Olha lá. Gente, fantástico. Já estavam planejando isso. lá atrás. Em Cabo Branco. Em Cabo Branco. Hoje a gente está no Polo Turístico de Cabo Branco. Olha que loucura. Esse é o próximo hotel, né? Esse é o próximo hotel. A gente já estava ali marcando território. Marcando território. Essa área vai ser minha. Olha a pose da Lisete. Essa área vai ser minha. Oh, gente, que loucura isso, né? Mas o Grupo Tauá está numa fase de crescimento. A gente quer ser o quinto maior grupo o primeiro, em 5 anos, né? O primeiro maior grupo de resorts brasileiro. Né? E a gente precisa de algo que envelope isso, porque não é só um grupo de resorts. Resort é o que a gente tem de mais forte no nosso negócio, né? A Tauá Resorts. É o Caeté, Atibaia, Alexandre, agora João Pessoa. Mas a gente tem um hotel de experiência, que é o Grande Hotel, né? Vindo já da sugestão de 2018, aplicada em 2023. Temos o hotel corporativo, que é o Alegre, e surgem novas oportunidades. Né? A gente não vai apresentar isso hoje, mas já temos construído, né, Jean? Novos hotéis conceito, já tem isso desenhado para a estratégia futura. Então, como é que a gente vai ter uma marca que conta tudo isso sem perder a nossa essência, né? Que é gente, que é alegria. Porque a alegria ela não pode perder, mas ao mesmo tempo ela tem um hotel corporativo, um hotel de experiência e tem os resorts. Né? Então, como que nós vamos chegar no futuro com uma marca que seja boa o suficiente, excelente para poder... E que nos represente da melhor forma. Exatamente. Essa foi a minha provocação, né? Eu disse, Lisete, essa marca aí não representa o Grupo Tauá. Então, vamos repensar. E aí, obviamente, eu dei uma, ela devolveu a outra.
E aí a gente fez essa apresentação, então o que a gente vai dividir com você agora? A gente vai mostrar as 4 opções que a gente mostrou para vocês lá, são 4 alternativas de mudança. A gente vai colocar um site no ar, que vai ter o QR Code aqui na tela e um link na descrição para você poder acessar, e você vai votar na marca que você acha que melhor representa o Grupo Tauá. E aí eu vou dar alguns critérios para você, antes da gente mostrar, né? Se você quiser ir anotando quais são os critérios que você tem que levar em consideração. Então, assim, essa marca, ela representa a identidade do grupo. Então, assim, esse logo tem que refletir um pouco dessa história, né? Então, quando você olhar para a marca e olhar para a linguagem da marca, como é que eu vou escolher? Qual é a marca que melhor representa essa história que a Lisete acabou de contar, essa história da família e também essa visão de futuro, né? Segundo, né, memorabilidade e diferenciação. Então, assim, será que essa marca ajuda a destacar das outras marcas que existem, das outras marcas de grupo, né? Então, se você quiser dar uma pesquisadinha aí, quais são as outras marcas de grupo, né, e olhar ela em comparação, também é interessante, né? Por que eu estou insistindo nisso? Para não ficar no gosto, né? Ah, gostei mais dessa. Sim. Né? E o que a gente está buscando aqui não é um gosto ou outro gosto. A gente quer saber a que mais representa essa história do grupo, né? E o último, né, mas não menos importante, a marca que reforça o posicionamento do grupo, né? E qual é o posicionamento do grupo? É a vida com mais sorrisos, né? Então esse Exatamente. foi, acho que até a primeira frase que a gente usou na apresentação foi isso. A nossa inspiração para redesenhar essa marca é traduzir nessa marca, não necessariamente de uma maneira direta, mas ela tem que estar contido na marca, essa história da cultura do sorriso, né? Porque isso está em todos os hotéis, né? Esse é o DNA que vai, independente de se é Resort Tauá, se é Grande Hotel, Termas de Araxá, ou se é Alegro, ou se é as novas bandeiras, né? Tem que estar lá a cultura do sorriso. Então, qual é a alternativa que melhor representa esse DNA, né? Então, vamos começar a revelar as alternativas. Precisamos de ajuda, gente. Precisamos de ajuda. Então, por favor, ajude a gente. Isso é muito estratégico, é muito importante. Então, Jean, por favor. Ninguém eu vou divide tentar essa decisão com os outros. Normalmente é uma decisão que fica dentro de casa, né? Mas a Lisete, do jeito dela, decidiu que ela ia abrir essa decisão para todos vocês. Então, vamos lá. A gente fez 4 rotas criativas. A primeira rota criativa é essa. Vamos começar. Ela nasce, né, desse símbolo, né, que é a representação do sorriso, né, mas colocado na marca do Grupo Tauá de uma maneira muito delicada, né? Então, o acento de Tauá representa, né, o que dá o acento da palavra, né, aquilo que cria a característica mais proprietária do Grupo Tauá. E aí a gente tem as aplicações. Então aqui eu vou falando de algumas características, né? A gente tem a cor verde, né? A gente vai ver outras alternativas com outras cores. Não se apegue tanto às cores, porque a gente pode usar um azul, que é uma outra rota. Isso eu acho muito chique, Jean. A gente ter uma marca, né, que pode estar imagina, pode estar na porta do Alegro, do Grande Hotel, dos resorts, que vai mostrar a força dessa história, né? E eu me lembro eu acho essa placa chiquérrima. Essa imagem, você falou, não, vamos olhar por ela, né? Eu acho isso chiquérrimo. Dá para projetar o futuro. Isso me mostra o futuro. Exato. Então, essa é uma das marcas, né? Uma das possibilidades. A gente vai ver o comparativo delas e também a marca atual. Aqui o que a gente chama de linguagem da marca, né? Se eu for fazer uma comunicação interna, uma conferência sobre a cultura do sorriso, como é que essa marca se comunica no palco, né? Como é que ela assina com as outras marcas uma campanha, né? Explicando os hotéis do grupo, como é que ela se comunica, né, de outras formas, né? Então, qual é o desdobramento dessa linguagem? Como é que você olha essa expansão da linguagem? E aqui a gente tem um comparativo, né? Então, essa é a primeira rota. Então, tira um print da tela, fotografa no celular para você ficar olhando. Essa é a marca atual, aquela é redesenhada. Então a gente corrige algumas coisas, essa era a minha provocação. O equilíbrio das letras, eu não vejo aqui nada da cultura do sorriso representado, né? Então, ela é mais sóbria, como é que a gente dá mais leitura para cada uma das palavras? Como é que a gente divide a palavra grupo de Tauá, hotéis e resorts, assim por diante? Então essa é a primeira alternativa, tá? Agora vamos para a segunda alternativa. Apaga tudo que você viu, né?
Próxima, Você vai gente. sofrer a mesma coisa que as pessoas sofrem quando a gente apresenta, né? Ó, Ô, gente, eu sei que é difícil, quem tá assistindo, eu sei que é difícil. Tem que ser uma marca que represente a gente nos emocionadores, que a gente tem orgulho. Uma marca que as pessoas que vão ao hotel, poxa, que lugar legal, isso aqui seja aspiracional, eu quero ir naquele lugar, placa legal, e que seja legal pro mercado, pra fora. Quem tá vendo isso e não conhece, nunca ouviu falar, fala, poxa, né? Que marca interessante, quero conhecer. Viu, gente? Me ajuda lá. Vai ter surpresa Vai ter surpresa no final. Vai ter surpresa no final. Então, não existe almoço grátis. Não tem almoço grátis. Essa é a segunda rota, ela nasce da mesma inspiração, mas ao invés de colocar ela lá no assento, a gente coloca esse símbolo num outro lugar, né? E esse símbolo ele nos permite fazer desdobramentos. Então, acho que a gente vai ver a evolução disso, né? A gente tem a letra T ali, que quando a gente separa a letra T e junta ela com um sorriso, ela dá um outro elemento de marca que pode ser trabalhado nessa marca, né? Então, é a representação gráfica da cultura do sorriso. Né? Cada um vê uma imagem diferente nessa imagem, né? Teve gente que viu um rosto, teve gente que viu alguém de braços abertos, né? Né, Carol? Mas é uma outra alternativa, né? Como é que a gente representa a cultura do sorriso nessa revitalização da marca? Aqui a gente já começa a ver mais claramente o uso das cores, né, de Tauá, né, que é a herança, o verde misturado com o amarelo. É uma marca mais alegre do que a anterior, né? Uma outra alternativa, então aqui um pouco de desdobramento de linguagem, né? O uso do ícone, aplicado quando a gente usa com a marca, com o ícone, ele não tem a marca embaixo, mas quando a marca está sem o T, esse sorriso, ela volta junto com a marca. Então aqui algumas aplicações, né, para a gente ver. Então essa é a segunda alternativa. Então temos duas alternativas, né? Primeira ou segunda. Vai pensando aí. Depois vai ter presente para vocês, hein? Vai ter surpresa, não vai? Vai ter uma surpresa. Você já fez isso que você vai fazer hoje? Não. Você nem sabe se vai fazer mesmo, né? Não, eu vou fazer uma surpresa. Só você ainda tá decidindo é uma surpresa. Até onde vai. É uma surpresa. É uma bruta. O povo aqui tá provocando ela. É uma bruta. Desde a hora que eu cheguei. Bora lá. Terceira rota, como representar a cultura do sorriso. Essa aqui é uma outra representação. Vamos lá, vamos ver. Grupo Tauá, e a gente tem um elemento, que é aquele elemento anterior, que ele está destacado. Avança aqui, né? Aqui a gente tem uma mudança de cor, né? Então, a mudança de cor pode ser aplicada nas outras, então não se apega tanto à cor, a cor pode variar, como a gente faz várias alternativas, a gente estuda cores diferentes. Mas a linguagem dessa marca é um pouco diferente, né? Você também aproveita a questão dos elementos gráficos do símbolo ali, o T de Tauá com o sorriso, do grupo Tauá, mas a gente vai fazendo o desdobramento dessa linguagem de uma forma diferente, né? E claramente, quando a gente vê o comparativo, a gente vai ver que a experiência é diferente, né? Então, a primeira marca cria uma identidade e um look and feel para a marca do grupo, a segunda um pouco diferente, mais alegre, essa aqui um pouco mais sóbria, com elementos mais modernos, que são aplicados também na linguagem. Então a gente vai usando esses recursos gráficos para construir os elementos de linguagem da marca. Então essa terceira alternativa... Essa é mais sóbria. É um pouco mais sóbria. E ela parece muito com a inicial, a atual, né? Você falou que é a que mais parece, né? Quando você olha assim, é a que mais parece com a atual. Mas, assim, ela tem prós e contras, né? O contra é que eu não vejo claramente aqui na marca o sorriso representado. É verdade. Né? É verdade. Eu me lembro da nossa primeira discussão, mas ela é uma das opções que a gente tem, né? Então essa é a terceira opção. Agora vamos para a quarta opção. Vai anotando aí. Qual que é a sua preferida? Quarta opção, nasce do mesmo elemento, só que ao invés de ele ser um elemento à parte, a gente traz o sorriso para dentro das letras, né? Então o grupo Tauá, ele absorve nas letras A o sorriso, a cultura do sorriso. E aí, essa é a terceira alternativa da gente eleger a marca do grupo Tauá, a nova marca do grupo Tauá. Essa me traz uma coisa indígena nos As, engraçado. Eu acho que é o movimento. É o movimento ali do A, né? E ela também tem os seus recursos de linguagem, né, que nascem de um exercício gráfico em cima dos elementos da marca, né? Então, a letra U, né, eu tenho o sorriso nos As, mas a letra U também é um grande sorriso, e ela forma esses elementos gráficos que são estendidos aqui, né? A gente tem a caixinha ali que mostra o U preenchido, né? E o recurso como o sorriso está na tipografia, nessa rota a gente usa a tipografia, né,
aplicada de diversas formas, interagindo, né? E a tipografia como elemento gráfico, né? Então essa é a quarta alternativa de mudança da marca do grupo. Então temos 4 opções, vamos ver o comparativo. A gente tem a marca atual, que é aquela de cima, com as 4 opções. Vamos ver na linguagem, que eu acho que fica mais fácil, né? As plaquinhas, né? Vamos deixar um pouquinho deixa um pouquinho as plaquinhas para o pessoal ver. Eu adoro essas plaquinhas. As plaquinhas, né? Então, olha aí as 4 marcas. Vai anotando aí a que você mais gosta. E agora vamos botar na tela. Eu vou pedir na edição para a gente colocar na tela as 4 alternativas. Então, como eu disse, a gente tem um site no ar. Agora a pessoa pode acessar vamos botar o QR Code na tela. Podemos botar para o QR Code, né? Um link, mas também para o QR Code. Aponta o celular para a tela, clica no link que aparece no QR Code. Se você não está com o celular na mão, entra no link que está na descrição do vídeo e vota lá qual que é a marca que você acha que melhor representa a marca do grupo. Rota 1, Rota 2, Rota 3, está escrito lá embaixo, vocês estão vendo aí na tela. Rota 1, Rota 2, Rota 3 e Rota 4. E o que a gente vai dar de presente para as pessoas? Eu acho isso tão estratégico. E assim, a gente estava nessa discussão. Quando eu vi, eu falei, gente, eu tenho que levar isso para as pessoas verem e nos ajudarem nessa construção. Porque isso, eu vejo isso muito no futuro, assim. Em momentos do futuro, essa marca tem que estar lá. Né? Eu brinco, Merit que nos aguarde, vai ser o Tauá lá. E a marca do Tauá do lado. E assim, o que significa Tauá? E as pessoas às vezes não entendem. Nem todo mundo conhece todos os Tauás, né? Foram em todos os Tauás. E a gente discutindo, falando, como é que vai votar? Vai votar? Você deu os atributos, o que as pessoas têm que olhar para votar, né? Para analisar. Mas eu fiquei pensando, e se quem votar concorrer a conhecer todos os Tauás com a família? Todos com passagem, com tudo. Vai fazer um All the World nos Tauás. Pena que eu não vou poder participar, né? De jeito nenhum, tá fora. Já foi, tá? Vocês vão me dar trabalho. Já perdeu. Você já me dá trabalho. Esse você já perdeu. Você já me dá trabalho. Então, com acompanhante, vai a família, né? Tem as regrinhas aqui, gente, tem que ver as regrinhas aqui no regulamento. Então, vota, vai ganhar para ir no Tauá, Caeté, Atibaia, Alexânia, Araxá, até no Alegro, né? Conhecendo todos os hotéis para entender também o que é essa marca. Assim. Mas é uma pessoa que vai ganhar? É um ganhador entre os que votarem, é isso? Todos que votarem vai ter Todos um ganhador. Todos que votarem, um vai ganhar. E pronto, acabou esse negócio. E vai ganhar a viagem. Vai ganhar as viagens. A viagem com aéreo, com passagem. Você vai escolher, você vai justificar a sua escolha e a justificativa é importante para você concorrer a ganhar ou não. Então a escolha vai ser pela justificativa. Você vota na marca e coloca a justificativa, o porquê daquela marca. E a justificativa mais legal daquela marca vai ganhar a viagem para todos os Tauás. Perfeito. Todos os Tauás. Com aéreo, com transporte, com tudo. E o que você quer no que regulamento. ela faça mais? Não, o imperdível. O imperdível já é essa viagem. Já é a viagem. O imperdível já é a viagem. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável mesmo. A gente dá viagem para todos, lugares para todos. E o imperdível? Tem mais, né? Você convidou? Então vamos combinar o seguinte. Vamos lá. Você convidou agora? Convidou essa minha conselheira, eu vou te falar, ela me dá muito trabalho. Então vamos fazer o seguinte. Todo mundo que votar nos ajudar a escolher vai poder reservar nas próximas 24 horas com 24% de desconto. Qualquer período. Todo mundo que votar? Todo mundo que votar nas próximas 24 horas. Nós vamos colocar, então, vamos dar um jeito de colocar aqui um código promocional. Um cupom. Mas tem que ser das próximas 24 horas o cupom. Com 24% de desconto. 24 horas, 24% de desconto. Qualquer período. Esse está valendo para quem votar. Em todos os hotéis. Para todo mundo. Em todos os hotéis. Meu Deus do céu, gente, eu tô aqui falando, vocês ficam insistindo. Que coisa. Tá. Não, então é o seguinte. O que eu nunca fiz antes. Na vida. Eu sou a mais chata anti-promoção. Olha só, deu uma louca na CEO. Tomara que eu não me arrependo depois. De agora, 8 horas da noite, né? Até 8 horas da noite de segunda-feira, 30% de desconto.
fazendo check-in de agora até o dia 30 de junho, ó. Só valendo de agora até 30 de junho. Que mais, Carol? Pix. Então, ó, 30% de desconto, mais 10% do Pix. 40% de desconto. De check-in agora até o dia 30 de junho de 2025. Só vale até 8 horas da noite de segunda. E aí acabou a brincadeira. Com esse promo code que vai estar aqui na tela. E acabou. Tá bom? Tá satisfeita? Que coisa! Ai, gente. Continua o assunto que eu tô aqui aflita. Então, peraí, vamos lá. Ai, meu Deus. Quem votar e colocar a justificativa vai ganhar uma pessoa, vai ser escolhida para ir para todos os hotéis com tudo pago, Isso. 3 pessoas. Isso. Além disso, então esse é um plus a mais. É um plus pra todo mundo que ajudar a gente a escolher. Então todo mundo que tá votando vai ter durante 24 horas, não mais do que isso, não dá para sustentar isso. Não, 48 horas nem Isso pensar. não é Black Friday, não, meu Deus. 24 A horas. gente tem que escolher a marca. 24 horas. 24 horas, só pra quem votar. Qualquer período, em qualquer hotel, tá? Isso já é inacreditável, imperdível. Se eu tô votando e eu quero mandar para 55 amigos, não sei porque eu escolhi o número Seus 55. amigos vão ter que votar. Se eles votarem, eles também... Aí eles podem ir com o pegam mesmo o desconto. cupom. A gente precisa que vote. Precisa, a gente tem que escolher, gente. A coisa é muito importante pra gente. Fala aí. Deu bom. Então vamos lá. Muito importante. Vota, Muito- escreve a sua frase, você concorre. Além de concorrer, você pode, durante as 24 horas, ter esse cupom de desconto, que é 24% em todos Em qualquer lugar. em qualquer, Em qualquer hotel. válido só durante esse período das 24 horas. Fez Só. a reserva, já vai ter 24% de desconto Exatamente. com o cupom. Além disso, você também precisa seguir o Tauá Instagram, Resorts. Tauá Resorts e o da Lisete. Lisete Ribeiro. E se quiser seguir o meu, também pode seguir Qual que é, Jean? Gfranco_. G Franco, Lisete Ribeiro, Tauá Resorts. E nós vamos resolver isso junto. Gente, não é sorteio, é concurso cultural. Então, a melhor frase ganha. Tem que escolher o que você mais gostou e colocar uma frase. Por que você gostou mais disso? E a justificativa Beleza? é o que E vai a contar. justificativa é o que vai contar. Combinado? Então é o seguinte, você que não entendeu, para tomar essa decisão, a gente precisa da sua ajuda. Você vai ganhar, vai concorrer a uma viagem com 3 pessoas para todos os hotéis. Além disso, você vai ter por 24 horas a oportunidade, vai que você não ganha, já reserva aí os 24% de desconto, vai ter outro, né? Nunca teve alguma vez que você deu 24%? de desconto? Não. Nunca teve. Não é Black Friday, gente. Não é Black Friday. E você não esquece de seguir o Instagram do Tauá e da Lisete. O meu não precisa seguir, só se Vai você estar aqui quiser. embaixo na tela. Vai estar aqui embaixo. Porque na vocês tela. veem as minhas brigas com ele. Exato. Então tá. Então a gente precisa de você para tomar essa decisão. E é isso. E construir esse futuro com a gente. Muito Né? bom. Que é só o começo. Está só começando. Bom, estamos chegando. Infelizmente, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast. Zete, eu queria te agradecer imensamente. Assim, primeiro, você aceitar essas loucuras, né? Você me fez a provocação, eu devolvi, você falou, vamos embora. Né? Então, primeiro, a confiança que você tem no nosso trabalho, né? Queria te agradecer demais de você ter aceito vir aqui no podcast, né? Essa é uma iniciativa nova que a gente está desenvolvendo. Então, você que eu disse, inscreve, dá o like, eu sempre quis dizer isso, né? Agora até esqueci a frase que eu tinha anotado aqui quando eu escrevi a ordem, né? Dá o like, se inscreve e ativa o sininho para as notificações, né? Mas eu queria te agradecer e te dar a última palavra, né? Para dizer tchau para as pessoas, pedir para elas votarem de novo, né? Jean, acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é gratidão. E muitas pessoas passaram pela nossa vida e algumas passam e ficam e que nos ajudam a construir essa história, né? E a gente teve essa história junto lá atrás, em 2018, quando a empresa ainda não estava o que ela é hoje, ela estava em processo de crescimento, mas foi fundamental a sua participação, a participação da Pand, nesse processo de mudança. E não foi só ali. E eu não esqueço que você me disse um dia assim, a gente não tem clientes aqui, a gente tem parceiros. Porque lá no seu escritório, né? Não sei se as pessoas não vão ver, mas um dia depois você posta uma foto. Tem um estante cheio de produto, cheio de coisa. Eu pensei, aquilo ali deve ser só a mineira que sou. Aquilo ali é só jabá. Isso aí não deve ser, não. Eu falei, mas isso tudo é seu cliente? Mas esse cliente, não, já tem alguns anos. Eu pensava, mas como alguns anos? E já é o 4º projeto que a gente faz junto, que vai ser de muitos.
né? Por causa da sinergia, de acreditar e de fato fazer com o coração. Então, minha gratidão, obrigada por compartilhar esse momento. É muito importante pra gente, você sabe disso, né? Você sabe dos planos. Uma delícia estar aqui contando a história, trazendo imagens inéditas, vídeos inéditos da família, coisas que estavam guardadas ali no fundinho, que foram retiradas e que contam muito sobre a nossa história, né? Então, uma alegria estar muito, muito feliz de estar aqui junto e de poder dividir, né, esse momento, fazendo essas loucuras, né? Mas que eu tenho certeza que vão levar a gente muito mais à frente. Eu fiquei emocionado, obrigado. Ah, meu amigo! Obrigado a todos vocês que ficaram até agora. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais, seguir a Lisete e o Instagram do Grupo Tauá. E a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado. Até!